E se a pessoa que você mais teme já estiver dentro das suas próprias paredes? E se o fantasma que ronda um castelo não for uma lenda, mas uma herdeira que sobreviveu ao fogo? O senhor de Thorn Hollow jamais imaginou que a garota que roubava pão das cozinhas, que dormia entre pedras frias da torre leste e sussurrava orações nas rachaduras das muralhas, era a mesma jovem que metade do reino acreditava estar morta. E ela pretendia manter assim, invisível, esquecida, viva apenas nas frestas. Amy pressionava a palma contra a pedra gelada, sentindo vibrações de passos a 3 corredores de distância. Conhecia o ritmo daquele castelo melhor do que o próprio pulso. Cada rangido da madeira antiga, cada suspiro das fundações assentando há 3 séculos, cada corrente de ar que escapava por fendas secretas. 2 anos vivendo dentro dos ossos de Thorn Hollow a transformaram em algo além de ladra e abaixo de espectro. Ela era o silêncio que agia quando ninguém via. Mas naquela noite, algo estava errado. Os passos não seguiam o padrão memorizado como canção. Os vigias trocavam turno nos mesmos horários, percorriam as mesmas rotas, pausavam nas mesmas janelas para observar os pântanos. Ela sabia disso como outras garotas sabiam letras de amor. Só que aqueles passos eram lentos demais, conscientes demais, e estavam indo exatamente para o corredor da cozinha, onde a cada 3 noites ela roubava o pão que a mantinha viva. A passagem onde se escondia era estreita, quase sufocante. Antigo corredor de criados, construído quando o castelo era menor, antes das novas alas engolirem as veias antigas. Amy encontrara aquela entrada por acaso, na primeira noite desesperada, meio congelada, sangrando por um corte profundo nas costelas, sem lugar algum no mundo. Thorn Hollow abrira-se para ela como uma ferida invertida. Acolheu-a. Escondeu-a. Ela colou o olho na fenda da pedra e observou. Na cozinha não havia guarda nem servo. Havia o próprio Lord Castian Vale, descalço sobre as lajes, cabelos escuros soltos pelos ombros, vestindo apenas calças de dormir e uma expressão de calma irritante. Encostado na mesa onde o pão era amassado todas as manhãs, braços cruzados, cabeça levemente inclinada, como se aguardasse, como se soubesse. O coração de Amy martelou na garganta. Ela o observava há 2 anos, mas naquela noite era ele quem parecia esperar por ela. Ela o conhecia em fragmentos. Pelas frestas das paredes, pelos silêncios depois da meia-noite, pelos mapas que ele encarava sem realmente ler. Vira Castian dispensar conselheiros com paciência tensa, pressionar os dedos contra a ponte do nariz quando acreditava estar sozinho, parar diante da janela da torre leste, a mesma onde ela dormia escondida, e murmurar algo que a chuva engoliu. Ela sabia cada ângulo do rosto dele, como sabia a arquitetura das pedras, mas ele nunca havia olhado de volta, até agora. O olhar dele não foi direto à fenda, mas perto o suficiente para congelar o sangue dela. "Eu sei que você está aí", disse com voz baixa, firme, atravessando a pedra como lâmina inevitável. Não havia ameaça, apenas certeza. Amy não respirou. Podia recuar. A 6 passos, a passagem se bifurcava. À esquerda, adegas. À direita, o espaço quente atrás da lareira da biblioteca. Podia desaparecer como tantas vezes antes. Mas algo na quietude dele a prendeu ali, suspensa entre fuga e revelação. "Está aqui há muito tempo", continuou, como se conversasse com o ar. Descruzou os braços e apoiou as mãos na mesa. "Meus cozinheiros acreditam que temos um rato muito seletivo. Pão fresco, nunca carne salgada. E, curiosamente, os pães de alecrim." Uma pausa. "Confesso que também prefiro os de alecrim." Ele esperou. O fogo morria em brasas, a luz âmbar suavizando o rosto dele em algo quase seguro. Quase. E quase era a palavra mais perigosa que Amy conhecia. "Não vou machucar você. Não vou obrigar a sair." A testa dela encostou na pedra. 2 anos de silêncio, sobrevivência e aprendizado para não precisar de ninguém. 2 anos observando a vida dele pelos espaços que ele ignorava.
E, em algum ponto, começou a entender aquele homem. Gentil com servos, frio com nobres, dono de um cão de 3 patas que dormia aos seus pés. Leitor de guerras mal resolvidas porque acreditava que erros ensinavam. Nunca ouvira rir de verdade. Sabia que devia fugir. Mas empurrou a pedra. A parede abriu com um arranhão suave. Ele se endireitou. Amy saiu para a cozinha, piscando na penumbra. Roupas roubadas da lavanderia, túnica larga demais, calças remendadas, cabelos vermelhos emaranhados, ossos marcados pela fome. Descalça diante de um dos homens mais poderosos do reino e sem plano algum. O olhar dele percorreu seus pulsos feridos, a cicatriz no maxilar, as sombras sob os olhos. Havia controle ali, e uma raiva contida que não era dirigida a ela. "Há quanto tempo?" perguntou. 2 anos. A voz dela saiu áspera. Ele assentiu, pensativo. "E como está o aluguel?" Amy piscou, sem saber se aquilo era provocação ou teste. Ele não sorria totalmente, mas o canto da boca se movia como se lembrasse que ainda sabia fazê-lo. "Gratuito", ela respondeu antes de pensar. As acomodações deixam a desejar. Por um segundo, o silêncio pareceu quebrar. Castian soltou um riso curto, real, inesperado. Foi a primeira vez que ela ouviu rir de verdade. Algo dentro do peito dela se partiu como gelo sob o sol do início da primavera. Ele puxou uma cadeira e gesticulou para a outra. "Não vou chamar os guardas. Se quisesse capturá-la, teria fechado as passagens há meses." O coração dela tropeçou. "Você sabia?" "Desde os meus 12 anos", disse ele. "Eu me escondia nelas quando o humor do meu pai ficava instável." Os olhos dele encontraram os dela. Descobri há 6 meses que alguém mais as usava. Uma pegada pequena na poeira da Torre Leste. 6 meses. Ele sabia há 6 meses e nunca a denunciou. Ela se sentou devagar, ainda pronta para correr. "Você está fugindo de algo." Não era pergunta. Sim. Algo ruim o bastante para viver entre paredes por 2 anos. Sim. Ele assentiu, absorvendo aquilo como se fosse parte de um cálculo silencioso. "A sopa de lentilhas e pão fresco. Você comerá se eu trouxer?" O orgulho quis negar. O estômago implorou. "Sim." Ele se levantou com naturalidade, como se não fosse senhor de 50 empregados, e voltou com uma tigela morna e meio pão de alecrim. Ela tentou comer com dignidade. Falhou. A primeira colher de sopa quente depois de 2 anos de restos frios quebrou a contenção dela. Comeu como criatura faminta porque era isso que era. Manteve os olhos na tigela, incapaz de suportar pena no rosto dele. Mas quando ergueu o olhar, não havia pena. Havia atenção firme, e aquela mesma raiva contida, como calor sob pedra. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. O nome era perigoso. Carregava cinzas, um título roubado, uma família incendiada. Amy. Apenas o primeiro nome. Nada mais. Ele repetiu baixinho, como se pesasse a palavra. "Eu sou Castian." "Eu sei quem você é." Ele inclinou a cabeça. "Imagino. Você me observa há 2 anos." Não havia acusação na voz dele, apenas fato. O rubor subiu pelo pescoço dela. "As paredes têm rachaduras", murmurou. "Tem mesmo", respondeu ele. Uma pausa. "Você pode ficar." O mundo pareceu inclinar. "Não nas paredes. Tenho quartos vazios. A fechadura funciona por dentro. Thorn Hollow já provou que pode mantê-la segura. Mas você não precisa continuar vivendo como fantasma." As palavras dele tocaram algo que Amy havia trancado dentro do peito por 2 anos. Segurança. Não a que se arranca das sombras, mas a que se oferece de frente. Ela engoliu em seco, tentando manter a firmeza que aprendera a vestir como armadura. "Eu não sou alguém fácil de proteger." Castian sustentou o olhar dela sem hesitar. "Não estou tentando protegê-la de si mesma. Estou oferecendo uma porta. Você decide se atravessa." Simples, direto, perigoso de um jeito diferente. Ela não aceitou no dia seguinte, nem no outro.
Observou das muralhas, enquanto ele deixava a roupa de cama dobrada diante da porta indicada no corredor leste, terceiro andar. Viu-o verificar todas as manhãs se o pacote permanecia intocado e ir embora sem pressão, sem cobrança. Aquilo a confundia mais do que qualquer ameaça. No terceiro dia, algo mudou. Escondida atrás do escritório dele, ouviu a voz de Castian endurecer diante do espelho de comunicação sobre a mesa. Quero cada registro do incêndio em Harrowell, cada depoimento, cada nome envolvido na tomada daquelas terras. O sangue dela gelou. Harrowell, o nome que ela enterrara junto com a própria identidade. Uma voz distante respondeu que a filha havia morrido nas chamas. Nenhum corpo foi encontrado, retrucou Castian. Alguém sobreviveu. Descubram quem ordenou o ataque. O mundo de Amy se inclinou. Ele estava investigando a destruição da família dela. Não por acaso, por justiça. Ela saiu da parede antes que pudesse se impedir. Castian girou abruptamente, a mão descendo para a mesa como se buscasse uma arma. Parou ao reconhecê-la. Você está investigando Harrowell, disse ela, a voz tremendo. Os olhos dele percorreram o rosto dela, demorando na cicatriz do maxilar, nas marcas escondidas sob as mangas. Compreensão atravessou a expressão dele como luz rompendo nuvem. Você é a filha. Não era pergunta. Aqui disseram que morreu. Eu não morri. As palavras saíram ferozes. Eu rastejei pelos porões. Corri por 3 dias. Me escondi até esquecer o que era luz. Castian aproximou-se devagar, parando a meio metro de distância, mãos abertas, sem ameaça. Comecei a investigar há 3 meses por irregularidades na tomada das terras. Não sabia que era você, mas estou feliz que esteja viva. Ela o encarou, confusa. Por que se importa? Nossas terras ficam a 2 províncias daqui. Porque foi errado. A resposta veio sem pausa. E porque se tenho o poder de descobrir a verdade, tenho a responsabilidade de usá-lo. Algo dentro dela cedeu dolorosamente. Não era pena. Não era interesse. Era convicção. Ela respirou fundo. Eu fico com o quarto. O alívio nos olhos dele foi quase imperceptível, mas real. Naquela noite, Amy dormiu numa cama de verdade, porta trancada por dentro. E chorou não por medo, mas pela estranheza de, finalmente, não precisar vigiar o escuro. As semanas seguintes começaram devagar, quase cautelosas, como se ambos temessem quebrar algo frágil demais. Castian trouxe documentos para a mesa do escritório e, pela primeira vez, não a tratou como hóspede ou segredo, mas como parte da verdade. Amy sentava-se rígida diante dele, desconfiada, enquanto ele espalhava registros de impostos, contratos de compra forçada, assinaturas que não coincidiam. Não havia exigências, não havia condições. Ele apenas perguntava o que ela lembrava. E ouvia. Sr. Marintade. O nome emergiu dos papéis como algo podre vindo à superfície. Um lorde menor com ambições maiores do que suas posses, que pagara soldados para incendiar Harrowell e subornar oficiais para enterrar provas. O pai dela recusara vender as terras. Então fizeram parecer tragédia. Amy sentiu o passado queimar outra vez, mas desta vez não estava sozinha nas cinzas. Castian cruzava memórias dela com registros oficiais, revelando mentiras escondidas sob selos e assinaturas. Vou levá-lo ao Conselho Superior, disse ele numa noite, a voz controlada, mas carregada de fúria contida. Com cada prova, cada testemunha, ele não escapará. Amy o observava sob a luz da lamparina, sentindo algo crescer no peito que não era apenas gratidão. Talvez fosse mais antigo que aquilo. Talvez tivesse começado quando ela o via pelas frestas, carregando o peso do castelo sozinho. Por que faz isso por mim? Perguntou finalmente. Ele pousou a pena e a encarou. Porque você merecia alguém que fizesse. Houve um silêncio denso. Ele respirou fundo. E porque, desde a noite em que você saiu daquela parede coberta de poeira,
Eu não consegui deixar de pensar em você. O ar pareceu desaparecer entre eles. Amy sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por algo que ela quase não reconhecia. Esperança. Ela deu a volta na mesa e parou diante dele. Eu não devo nada a você. Eu sei, ele respondeu rouco. É isso que importa. Ela inclinou-se e o beijou. Não como quem implora, mas como quem escolhe. A mão dele subiu até o rosto dela com cuidado, como se tocasse algo precioso e quebrável. O beijo começou hesitante, quase uma pergunta feita no espaço entre dois sobreviventes. Depois aprofundou-se, como muralhas finalmente cedendo. Quando se afastaram, as testas encostadas, Castian abriu os olhos. E pela primeira vez desde que ela o observava pelas sombras, Amy viu ali algo que nunca existira antes. Alegria. O julgamento aconteceu 6 semanas depois. O grande salão de Thornhollow estava cheio, cada nobre presente atento como se o ar estivesse prestes a estalar. Amy não vestia mais roupas roubadas. Usava um vestido verde profundo, simples e digno, as cicatrizes visíveis, o queixo erguido. E quando o arauto pronunciou o nome completo dela, Amy Harrowell, pela primeira vez em 3 anos, o som ecoou como um retorno do além. Do outro lado do salão, Sr. Marintad empalideceu. Castian apresentou as provas com precisão fria. Contratos falsificados, registros de pagamentos a soldados, testemunhos que desmontavam a versão oficial do incêndio. Cada palavra dele era medida, firme, impossível de ignorar. Não era um homem buscando vingança. Era um lorde exigindo responsabilidade. Quando terminou, o salão estava em silêncio. Então Amy deu um passo à frente. Não tremia. O coração batia forte, mas a voz saiu clara. Ela contou sobre o fogo, sobre a fumaça sufocando os corredores da casa onde crescera, sobre rastejar pelos porões enquanto o teto desabava, sobre correr 3 dias sem parar, esconder-se até esquecer o gosto do sol. Vocês tentaram apagar meu nome, disse, encarando Marintad. Mas eu sobrevivi, e eu escutei. Atrás de paredes, nas sombras, eu escutei. O peso das palavras dela caiu sobre o conselho como pedra. Não era apenas acusação, era testemunho vivo. A decisão foi unânime. Marintad foi destituído de títulos e terras, levado sob custódia. As propriedades de Harrowell foram devolvidas à herdeira legítima. Naquela noite, na varanda da Torre Leste, a mesma onde ela dormira escondida por 2 anos, Amy sentiu o vento no rosto e quase não acreditou que o medo não estivesse ali. Castian aproximou-se como sempre fazia. Encontravam-se como se o destino fosse uma passagem secreta que ambos conheciam. O conselho confirmou sua restauração oficial, ele disse. Lady Harrowell. Parecia irreal. Ele entrelaçou os dedos aos dela. Dê tempo ao tempo. Ela virou-se para ele, sob a luz da lua, lembrando-se da primeira vez que o viu descalço na cozinha, perguntando a um fantasma sobre aluguel. Lembrando-se das roupas deixadas à porta por 3 dias, da investigação silenciosa, da justiça sem barganha. Eu te amo, ela disse. Desta vez, sem medo. E o amor não soou como fraqueza. Soou como casa. Castian não respondeu de imediato. Os olhos dele permaneceram presos aos dela, como se aquelas 3 palavras fossem algo sagrado demais para serem tocadas com pressa. Então ele respirou fundo, e algo antigo, algo que ela ouvira esconder por 2 anos atrás de mapas, decisões e silêncio, finalmente cedeu. Eu te amei antes de saber seu nome, disse ele, a voz baixa, crua. Acho que amei o fantasma nas minhas paredes, a pegada na poeira, a ideia de que alguém escolheu meu castelo como lugar seguro. Ela sorriu, lembrando-se da primeira noite na cozinha, da pergunta absurda sobre aluguel, da fome, da desconfiança. Agora o vento da Torre Leste não parecia ameaça, parecia promessa. Ela o beijou outra vez, ali mesmo, sob estrelas indiferentes e vastas, e sentiu a palavra casa reorganizar-se dentro do peito. Não era mais Harrowell, não era apenas Thornhollow. Era o espaço entre os braços dele, firme,
quente, escolhido. 3 meses depois, o castelo ainda era antigo, ainda rangia com o peso de 3 séculos, mas havia algo diferente nos corredores. Risos ecoavam onde antes só havia passos contidos. Amy dividia o escritório com Castian. Não o escritório dele, mas deles. Revisava correspondências sobre a reconstrução de Harrowell, organizava o retorno das famílias deslocadas, decidia sobre colheitas e contratos. A terra começava a se curar, assim como ela. O cão de 3 patas dormia aos pés da mesa enquanto Castian escrevia, concentrado. Ela percebeu o olhar dele sobre si e levantou uma sobrancelha. Está me encarando. É difícil não encarar algo que transformou um castelo inteiro, respondeu ele, largando a pena. Ela riu, ainda surpresa com a facilidade daquele som. Encontrei outra passagem ontem, atrás da ala norte. Ele suspirou teatralmente. Devo me preocupar? Só poeira e um afresco antigo de uma mulher em armadura sobre uma cidade em ruínas. Ele se aproximou, contornando a mesa, e beijou o topo da cabeça dela. Acho que sei quem é essa mulher. A mão dele repousou no ombro dela, o polegar traçando círculos distraídos. Eu costumava achar que Thorn Hollow era vivo por causa das pedras, da história, da memória. Agora sei que era você, respirando nas paredes, aquecendo o que era frio. Ela inclinou o rosto para o dele. E o que é agora? Ele sorriu, os olhos dourados refletindo a luz da tarde. Agora é lar. Mas Thorn Hollow não mudou apenas nos corredores. Mudou na forma como o poder era exercido. Amy passou a sentar-se ao lado de Castian nas audiências, não como ornamento, mas como voz ativa. Quando camponeses traziam disputas, ela ouvia antes de falar. Quando nobres tentavam pressionar decisões, ela mantinha o queixo erguido, cicatriz à mostra, lembrando a todos que sobrevivência não era fraqueza. Havia algo na postura dela que desarmava mentiras. Ela conhecia o som do medo. Vivera dentro dele. As terras de Harrowell começaram a florescer novamente. Casas reconstruídas, celeiros erguidos, famílias retornando com desconfiança que aos poucos se transformava em esperança. Amy visitava as propriedades restauradas com frequência, caminhando pelos campos onde antes houvera cinzas. Não apagava o passado, não fingia que não existira fogo, mas escolhia plantar sobre ele. A reconstrução não era apenas física, era moral. Era a mensagem clara de que injustiça podia ser confrontada. Castian observava aquilo com orgulho silencioso. Ele sempre acreditara que poder era ferramenta, não trono. Mas ao lado de Amy, aquela convicção ganhou forma concreta. Decisões passaram a ser discutidas em parceria. Planos de proteção às vilas mais afastadas foram fortalecidos. Registros de propriedades passaram a ser revisados com mais rigor. Thorn Hollow deixou de ser apenas fortaleza. Tornou-se referência. Um lugar onde justiça não era palavra vazia. Em certas noites, quando o castelo finalmente silenciava, Amy caminhava até a antiga passagem onde tudo começara. Tocava a pedra fria e lembrava-se da garota que tremia ali, invisível, convencida de que precisava enfrentar o mundo sozinha. Não sentia vergonha dela, sentia respeito. Aquela versão sobrevivera ao suficiente para que esta pudesse viver. Às vezes, ainda escutava o eco distante de passos nos corredores e sorria. Agora, ela não precisava se esconder deles. E quando retornava ao quarto, que antes fora promessa e agora era a escolha diária, encontrava Castian à espera, não como senhor de um castelo, mas como homem que aprendera a dividir o peso das próprias paredes. Eles conversavam sobre decisões, sobre reconstrução, sobre o futuro. Às vezes riam, às vezes ficavam em silêncio. Mas nunca mais houve solidão entre aquelas pedras. Thorn Hollow ainda tinha segredos, mas pela primeira vez em 3 séculos, o maior deles não era um fantasma. Era um amor que escolhera ficar. O inverno seguinte chegou mais rigoroso do que os anteriores. Ventos cortantes atravessavam os pântanos, e a neve se acumulava nas ameias de Thorn Hollow, como se quisesse testar a resistência da fortaleza. Mas, diferente dos anos passados,
O frio não parecia penetrar as pedras da mesma maneira. Havia calor nas cozinhas, nas salas de reunião, nos corredores onde antes só ecoavam passos cautelosos. O castelo não estava apenas protegido, estava habitado de verdade. Amy passou a treinar com a guarda pela manhã. Não por necessidade de provar algo, mas porque queria lembrar ao próprio corpo que ele não era feito só de fuga. Cicatrizes tornaram-se parte visível da sua história, não algo a esconder sob mangas longas. Os soldados a respeitavam não por medo, mas por saberem o que ela atravessara. Castian observava de longe, nunca interferindo, apenas presente. Ele entendia que força também era permitir que ela fosse inteira. Na primavera, Harrowell floresceu pela primeira vez desde o incêndio. Flores silvestres cobriram as colinas onde antes havia apenas fuligem. Famílias celebraram colheitas modestas, mas honestas. Amy esteve ali, caminhando entre os campos, tocando a terra com as próprias mãos. Não para apagar o passado, mas para marcar que ele não a definia mais. O nome Harrowell deixara de ser sussurro, voltara a ser pronunciado em voz alta. Naquela mesma estação, Castian propôs algo simples, sem cerimônia excessiva, sem espetáculo político. Na Torre Leste, sob o mesmo céu que testemunhara a sobrevivência dela, ele segurou as mãos de Amy e disse que queria dividir não apenas decisões, mas o resto da vida. Não houve discursos grandiosos, apenas verdade. E quando ela respondeu sim, o vento pareceu menos severo, como se até o mundo reconhecesse que algumas histórias não terminam em cinzas. Anos depois, viajantes contavam sobre Thorn Hollow como um lugar de justiça firme e liderança equilibrada. Falavam da Lady Harrowell, que sobrevivera ao fogo, e do Lorde que acreditava que poder era responsabilidade. Poucos sabiam que tudo começara com uma pegada na poeira e uma pergunta sobre aluguel. Mas, nas paredes antigas do castelo, ainda existiam passagens secretas. E se alguém escutasse com atenção suficiente, talvez ainda pudesse ouvir o eco distante de uma garota que um dia escolheu viver e encontrou, entre pedras frias, um lar. Com o passar dos anos, Thorn Hollow deixou de ser apenas uma fortaleza imponente no alto dos pântanos. Tornou-se símbolo, não de poder ostentado, mas de poder usado com consciência. Comerciantes falavam da estabilidade das terras sob o comando de Castian e Amy. Vilas vizinhas enviavam representantes não por medo, mas por confiança. Decisões eram debatidas, registradas, justificadas. Não havia mais decretos impulsivos, nem favores ocultos. Havia clareza, e isso, num reino acostumado a jogos sombrios, era revolucionário. Amy nunca perdeu o hábito de caminhar sozinha pelas muralhas ao entardecer. O vento no rosto a lembrava de quem fora. Às vezes tocava a cicatriz no maxilar e agradecia silenciosamente por ter sobrevivido. Não romantizava a dor. Ela a reconhecia como parte da própria estrutura, assim como as fissuras antigas nas pedras do castelo. Fissuras não significavam fraqueza, significavam história. E história, quando assumida, fortalecia as fundações. Castian continuava carregando o peso do título com seriedade, mas agora não o fazia sozinho. Havia noites em que ambos permaneciam horas discutindo reformas, alianças, proteção às fronteiras. Divergiam, aprendiam, ajustavam. O amor entre eles não era apenas chama intensa. Era escolha diária, responsabilidade compartilhada. Era saber que confiança não nasce de promessas grandiosas, mas de constância. Em certa ocasião, um jovem servo perguntou a Amy se era verdade que ela já vivera escondida nas paredes. Ela não negou. Apenas sorriu e respondeu que todos carregam passagens secretas por dentro, lugares onde aprendem a sobreviver antes de aprender a viver. O menino não entendeu totalmente, mas guardou a frase. E assim, sem discursos heróicos, ela transformava histórias em sementes. Quando a primeira geração de crianças cresceu sob o governo deles, Thorn Hollow já não era lembrado como o castelo sombrio cercado de pântanos. Era lembrado como o lugar onde uma herdeira queimada pelas injustiças voltou para reivindicar seu nome.
e onde um lorde escolheu usar sua posição para reparar o que estava errado. As pedras ainda guardavam ecos do passado, mas agora ecoavam também risos, decisões justas e passos firmes. E entre aquelas paredes antigas, a palavra lar não era mais metáfora. Era realidade construída, dia após dia. Naquela mesma noite, quando o céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca, Amy caminhou sozinha até a antiga passagem da Torre Leste. Tocou a pedra fria, onde anos antes pressionara a testa para conter o choro. Ali começara sua sobrevivência. Ali aprendera a ser invisível. Passou os dedos pela fenda e, pela primeira vez, não sentiu necessidade de entrar. Não precisava mais das paredes para protegê-la. Atrás dela, passos familiares ecoaram pelo corredor. Não lentos demais, não calculados demais. Apenas conhecidos. Castian parou ao seu lado sem dizer nada. Não perguntou o que ela fazia ali. Ele sabia. Havia aprendido a ler os silêncios dela, como ela aprendera a ler os dele. Por um instante, ficaram apenas observando a pedra antiga, testemunha de medo, fome e solidão. Eu achava que essas paredes eram a única coisa que me mantinham viva, ela disse, a voz suave, mas firme. Mas não eram as pedras. Era a escolha de continuar. Castian pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como fazia sempre que queria lembrá-la de algo sem palavras. Você nunca foi um fantasma, Amy. Você sempre foi chama. Só precisava de espaço para queimar sem medo. Ela se virou para ele, e naquele olhar havia tudo. As cinzas, a fuga, a justiça, a reconstrução. Mas acima de tudo havia paz. Eu não preciso mais me esconder. Ele sorriu, aquele sorriso raro que ela um dia observara pelas frestas da parede. Então fique à luz. Ele a puxou suavemente para si, e o beijo que compartilharam não tinha urgência, tinha certeza. Quando se afastaram, Amy deu um último olhar para a passagem secreta. Não como quem abandona, mas como quem agradece. Depois fechou a pedra com cuidado. Não por medo, por escolha. Virou-se, segurou a mão de Castian e juntos caminharam pelo corredor iluminado, deixando para trás as sombras que um dia a mantiveram viva. Thornhollow permaneceu de pé como sempre estivera. Antigo, firme, cheio de história. Mas naquela noite, enquanto as portas principais se fechavam e o castelo repousava sob o céu estrelado, algo novo se firmava entre aquelas pedras. Não era poder, não era vingança. Era amor. E pela primeira vez, Amy não sobrevivia dentro das paredes. Ela vivia entre braços que eram finalmente casa